Para a gente ganhar tempo, abre a tua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: Deus, pede o que quiseres que eu te dê. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Texto glorioso da parte do Senhor nesta noite para as nossas vidas. E eu quero nessa noite pedir a sua atenção, porque Deus ele tem algo muito lindo para falar conosco, para falar com a nossa igreja nessa noite. Apesar das horas já estar avançada, louvado seja Deus, compreendemos que esse momento ele é de suma importância. Amados, o capítulo 3 do livro de 1 Reis, ele começa falando acerca do reinado de Salomão. E quando a gente vai observar o capítulo de número 3, nós precisamos perceber e atentar para algumas considerações acerca, louvado seja o nome do Senhor, do reinado de Salomão. E uma das primeiras coisas que nós precisamos nos atentar dentro desse texto e dentro desse contexto é que a história bíblica do capítulo 3 de 1 Reis, ele começa falando acerca, louvado seja o nome do Senhor, do início do ministério de Salomão. O capítulo 3, ele não está falando da metade do reinado de Salomão. Ele também não está falando acerca já do final, louvado seja o nome do Senhor, do reinado de Salomão. Mas quando a gente faz a leitura do capítulo de número 3, a gente percebe que o texto está tratando acerca do momento que ele está iniciando o seu reinado. E quando a gente observa o capítulo de número 3, a gente percebe que está acontecendo uma transição ministerial. Alguém está saindo de cena e alguém está sendo colocado em cena. Da cena que está sendo saída é o rei Davi. E agora Salomão vai suceder o seu pai Davi. Ou seja, está acontecendo uma transição de reinado. Para a gente compreender melhor, era basicamente o que acontece nas eleições de prefeitura. Está liderando uma pessoa e alguém sai e agora chega uma nova pessoa. Era basicamente isso que estava acontecendo no capítulo de número 3. Salomão agora ele vai assumir o reinado. E uma das coisas que a gente vai perceber que existe dificuldade e é mais fácil de acontecer, é você, louvado seja o nome do Senhor, assumir um projeto que está dando errado, porque qualquer coisa que você fizer para ajudar, já melhora, louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que é difícil é você, Silvana, assumir um projeto que está dando certo, louvado seja o nome do Senhor. É mais fácil você assumir um projeto que está dando errado do que você assumir um projeto que está dando certo. Por quê? A gente para pensar. Davi substituiu Saul. E Saul, diz a palavra de Deus, que ele era rebelde. Saul era alguém que não ouvia Deus.
Saul era alguém que não correspondia a Deus. Saul era alguém que estava diante de Deus. Então, para você substituir alguém que é rebelde, alguém que não ouve, alguém que não corresponde, é mais fácil. Mas para Salomão vai ser difícil, esposa do meu pastor, porque Salomão vai substituir alguém que a palavra vai dizer que ele era homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então existe uma extremidade muito grande aqui, porque Davi vai substituir um rebelde, mas Salomão vai substituir alguém que a palavra diz que era homem segundo o coração de Deus. E era complicado. Existia uma dificuldade, minha evangelista Rosângela, porque ele estava agora substituindo alguém que o nível de excelência era muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Davi foi alguém que elevou o nível. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nível de excelência era muito grande para Salomão poder substituir. E uma das coisas que a gente vai observar, louvado seja o nome do Senhor, é que a própria palavra, foi o próprio Deus, disse que Davi, ele era homem segundo o seu coração. Uma das outras coisas que a gente vai perceber, que Davi, ele foi alguém que foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi vai ser ungido, vai ser na casa do seu pai Jessé. A segunda vez que Davi vai ser ungido, vai ser em Hebrom. E a terceira vez que Davi vai ser ungido, vai ser na cidade de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente vai observar o contexto, geograficamente falando, acerca do contexto de elevar o nível, a gente vai perceber que quando Davi, ele vai reinar sobre o povo de Israel, uma das coisas que geograficamente a gente vai perceber, é que quando Emanuele, ele assumiu o reinado, a gente vai perceber que Davi, ele pega o reinado. A geografia da história vai dizer que o espaço, a metragem era de 9.500 quilômetros quadrados. Esse foi o tamanho geográfico do momento em que Davi assumiu o reinado. Mas na medida em que Davi, ele morre e agora ele vai entregar o reinado para o seu filho, você vai perceber que a geografia vai mudar. E a gente vai observar que aquilo que era 9.500 quilômetros quadrados vai mudar para 96.000 quilômetros quadrados. Ou seja, 10 vezes mais daquilo que tinha. Foi o que aconteceu exatamente na vida de Davi. Através do reinado de Davi, houve crescimento. Através do reinado de Davi, houve uma elevação de nível. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente entende, louvado seja o nome do Senhor, porque nós já falamos nessa noite que existe uma dificuldade de você substituir. Porque construir do zero é mais fácil do que você reconstruir. Porque para reconstruir, você não pode entregar menos do que já tinha. Se você vai reformar uma casa, você não vai reformar ela para ficar pior do que já era. Então existia essa dificuldade, Leomir, para Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão vai assumir o reinado no momento que o nível está muito elevado. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, esposa do meu pastor, que Salomão vai precisar da ajuda de Deus. Para quê? Para manter o nível e não permitir que o nível desça. Ele vai assumir no momento em que o nível está muito alto.
Louvado seja o nome do Senhor, porque você vai perceber que não é só geograficamente que ali aquele lugar vai crescer, mas a espiritualidade daquele lugar também cresceu, a adoração daquele lugar também cresceu. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos maiores desafios do reinado de Salomão, porque ele está começando, e um dos maiores desafios, Emanuele, que ele vai enfrentar e ele vai precisar da ajuda de Deus, é para que o nível não desça, para que o nível seja mantido. E uma das coisas que a esposa do meu pastor, ela falava aqui num texto, era sobre a constância. Era sobre você manter-se firme e constante, abundante na obra do Senhor. E é basicamente isso que vai acontecer aqui dentro desse contexto. Salomão vai precisar manter o nível. Louvado seja o nome do Senhor. A adoração não pode descer. Louvado seja o nome do Senhor. O nível não pode descer, mas ele precisa manter o nível. A gente vai perceber que Salomão, ele vai usar de alguns princípios, e ele não quer diminuir o nível. Uma das coisas que nós vamos perceber é que Salomão, ele não quer descer o nível de sua entrega. Uma das coisas, louvado seja o nome do Senhor, que ele não quer é que a adoração pare, mas ele quer que o nível seja mantido. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que o texto vai nos apresentar era que Salomão, ele amava mais a Deus do que tudo. Ele amava a Deus em primeiro lugar. E para o nível ser mantido, é preciso amar mais a Deus do que as outras coisas. Havia esse princípio dentro do capítulo 3. Ele vai desejar manter o nível, mas para manter o nível, um dos princípios necessários vai ser primeiramente você amar a Deus sobre todas as coisas. Ele precisava amar a Deus acima de todas as coisas para ele manter o nível. Outra coisa que a gente vai perceber era que Salomão, ele quis andar no caminho do seu pai Davi. A gente vai perceber essa preocupação de Davi, melhor dizendo, de Salomão, quando ele vai assumir o reinado. Ele quis andar no caminho do seu pai. Você percebe, evangelista Rosângela, que quando ele vai assumir o reinado, ele não traz inovação. Ele vai dizer: olha, eu quero andar no mesmo caminho do meu pai. Porque culto tem referencial, culto tem padrão. Louvado seja o nome do Senhor. Pode mudar a linguagem, culto de jovem, culto para criança, mas o padrão é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O referencial é o mesmo. Você vai perceber que Davi, ele está começando o seu reinado. Saul, melhor dizendo, Salomão, ele está começando o seu reinado. Mas ele não começa trazendo inovação, não. Ele diz: olha, eu quero andar no mesmo caminho do meu pai Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero seguir os mesmos caminhos do meu pai. E eu tenho uma palavra para a nossa vida nessa noite. Se quisermos manter o padrão, precisamos ficar no padrão da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se quisermos manter, louvado seja o nome do Senhor, um nível elevado, precisaremos manter o padrão para a glória de Deus. A gente vai perceber essa preocupação de Salomão, de querer manter o padrão da adoração.
Igreja do Senhor, se nós mantermos o padrão da palavra, eu quero dizer para você nesta noite, que Deus permanecerá em nossos cultos. Se permanecermos no padrão da palavra, Deus se revelará em nosso meio. Sabe por que muitas vezes Deus não tem se revelado? É porque muitos têm mudado o padrão. E nessa noite, Deus, Ele vem falar conosco. Ele vem falar conosco dizendo: não permita mudar o padrão. Não mude o padrão. A linguagem pode mudar, mas culto, meu diácono, tem referencial. Culto tem louvor. Culto tem oração. Culto tem palavra, culto tem doutrina, e não pode mudar. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão não desejou mudar. Ele estava assumindo o trono, mas ele não estava querendo trazer inovação, não. Ele disse: olha, vai ser da mesma maneira que o meu pai Davi fez. É preciso manter o padrão. Se mantermos o padrão, Deus vai agir. Se mantermos o padrão, Deus vai falar. Se mantermos o padrão, Deus vai se revelar. Se mantermos o padrão, Deus vai mostrar a sua glória. Aí nessa noite Deus está falando conosco, dizendo: igreja do Senhor, mantenha o padrão. Foi a preocupação de Salomão em manter o nível. Porque já pensou Salomão agora iniciando o reinado? Se ele não busca a ajuda de Deus, tudo aquilo que foi construído poderia descer de nível. Mas o Espírito Santo nessa noite, ele fala conosco, nos dizendo: não permita o nível de excelência descer. Essa foi a preocupação de Salomão. Se nós não mudarmos o padrão, o nível não vai descer. Mas se nós preservarmos o padrão da palavra, louvado seja o nome do Senhor, a tendência é do nível aumentar, a tendência é do nível ficar mantido. E Deus, Ele não nos chamou para que nós possamos descer de nível, mas nessa noite o desejo, Leomi, do Espírito Santo para as nossas vidas é que o nível seja mantido, é que o nível seja conservado. Não estranhe quando muitas vezes algum líder se comporta, talvez na sua concepção, como chato, como chata. E não é porque ele quer bater de frente, é porque existe um padrão a ser seguido. Existe um padrão para ser obedecido. E às vezes, louvado seja o nome do Senhor, alguém vai precisar até não corresponder ao seu desejo para manter o padrão de Deus. Às vezes alguém vai até, louvado seja o nome do Senhor, frustrar a sua vontade, a vontade da ovelha, para manter o padrão. E nessa noite, Deus, Ele está dando graça e conversando com líderes, conversando com a liderança nessa noite, dizendo: mantenha o padrão, louvado seja o nome do Senhor, mantenha um nível elevado, porque o Senhor tem se agradado. Você vai perceber que o desejo de Salomão é manter o nível tão elevado, que a palavra vai nos mostrar que ele é um rei que vai adorar. Salomão não é um rei que fica apenas no seu trono, mas o texto vai dizer que ele subia as montanhas.
Porque se nós queremos elevar o nível, precisamos nos esforçar. E nós compreendemos que não dá para elevar o nível em casa. Não dá para elevar o nível sendo sacerdote de si mesmo. Não dá para elevar o nível sendo pastor de si mesmo. Eu mesmo me aconselho, eu mesmo me perdoo, eu mesmo me disciplino, eu mesmo não. Se queremos elevar o nível nesta noite, precisamos nos esforçar. Salomão, ele sobe as montanhas. É interessante perceber que a casa do Senhor, o templo do Senhor, não havia nem sido construído, mas isso não era desculpa para não adorar. Ele dizia: eu vou adorar, eu vou subir, eu vou entregar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou mergulhar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele subia aos montes. E a gente vai perceber que Salomão, meu evangelista Emerson, tinha tanta preocupação, e ele tinha tanta consciência de que a gestão anterior elevou tanto o nível, que o nível da adoração subiu tanto, que ele questiona: como é que eu vou adorar o Senhor? A gestão anterior elevou o nível demais. A palavra vai nos mostrar que havia um direcionamento acerca da oferta. Se fosse um animal de carne, se fosse uma pomba, poderia ser 2. Havia esse direcionamento. Mas Salomão é alguém que vai adorar a Deus de maneira extravagante, porque ele compreende, Manu, que o nível foi tão elevado que não dava agora para adorar a Deus com um carneiro. O nível foi tão elevado que ele compreendia que não dava para dar 2 pombinhos para o Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Salomão ele sobe para adorar a Deus, quando ele vai adorar a Deus, ele entrega 1000 holocaustos. O direcionamento da palavra é que poderia ser um animal, mas ele entendeu: não, louvado seja o nome do Senhor, o nível está muito elevado. Eu não posso adorar a Deus com um carneiro, eu não posso adorar a Deus com 2 pombinhos, não. A gestão anterior elevou o nível demais. Aí ele vai dizer: olha, eu vou ofertar 1000 para o Senhor. A gente percebe que Salomão, ele não quer, Emanuel, entregar um culto baixo ao Senhor. Porque às vezes estamos acostumados com a nossa forma de estar. Às vezes estamos acostumados na condição que estamos. E por estarmos já nos que acostumados, entregamos um culto de nível baixo para o Senhor. Mas nesta noite, o Espírito Santo, através dessa palavra, penetra o coração da igreja e nos diz nessa noite: eleve o nível, mantenha o nível, porque eu vou aparecer. Ele entrega 1000 para o Senhor. Eu já vou concluir. E foi o rei Gibeão a Gibeão para lá sacrificar, porque lá era o alto e grande monte. E 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar.
E sabe o que é que acontece, igreja? No momento em que ele oferta 1000, louvado seja o nome do Senhor. No momento que ele sobe para adorar, no momento que ele sobe para ofertar, no momento que ele sobe para oferecer, no momento que ele pega, prepara o altar. Amados, precisamos entender que o texto não fala de facilidade. Imagine só, alguém pegando 1000 boi, 1000 carneiro, preparando lenha, preparando as madeiras, organizando o altar, amarra boi para aqui, amarra boi para acolá, e ajeita aqui, e ajeita acolá. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa que não foi fácil, porque o texto vai dizer que havia 1000 ofertas no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que é lindo de se entender? É que se nós queremos um resultado de Deus, nós precisamos também entregar aquilo que nós nunca entregamos. Quando ele entrega, quando ele organiza os holocaustos sobre o altar, e ele acende o fogo, e aquele holocausto começa a subir, Deus não suporta, porque o texto vai dizer, igreja, que quando ele ofertou 1000, Deus apareceu. Glória para Jesus. E Deus nessa noite, Ele quer aparecer. Deus na tua história quer aparecer. Deus no teu processo quer aparecer. Deus na tua enfermidade quer aparecer. Deus na tua vida nessa noite quer aparecer. Você percebe que Deus só aparece, mano, depois que há entrega. E às vezes a gente vê muito, Deus apareceu para mim, Deus falou um negócio aqui, e às vezes nós não entregamos nada. Mas nós entendemos aqui, Aline, louvado seja o nome do Senhor, que quando houve entrega, Deus se apresentou. Quando houve entrega, Deus se revelou. Quando houve entrega, Deus abriu a sua boca e disse: Salomão, o que queres que eu te faça? Abraçou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós queremos de Deus, precisamos também entregar aquilo que nós nunca entregamos. Se queremos um resultado de Deus, precisamos fazer como nós nunca havíamos feito antes. Ninguém antes havia ofertado 1000, ninguém antes havia sacrificado com tanta extravagância. E Salomão, louvado seja o nome do Senhor, entregou. Talvez que alguém poderia dizer ali: Salomão, deixa de ser exagerado, não precisa de 1000, é exagero. Porque não é assim que acontece. Quando alguém se dedica, quando alguém busca, quando alguém se esforça, quando alguém se entrega, aí alguém interpreta isso como exagero. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém interpreta isso, louvado seja o nome do Senhor, como extravagância. Mas foi na extravagância, foi na busca, foi na entrega, foi no mergulhar, foi na dedicação, que Deus se apresentou para Salomão e disse: Salomão, meu filho, diga aí o que é que você quer, porque eu vou te dar. Às vezes, igreja, para o mundo a gente entregava muito. Ou será que você pode puxar aí na sua mente? Estávamos indo ali para Candeias, e o assunto dentro do quarto do carro do evangelista Emerson foi exatamente isso: o quanto nós nos esforçávamos na época de carnaval. Começava na semana prévia, na quinta.
Na sexta estávamos lá. Batia o sábado, estávamos lá. No domingo estávamos cansados, mas estávamos lá. Na segunda-feira estávamos cansados, mas estávamos lá. Na terça-feira estávamos só o pó da rabiola, mas estávamos lá. Mas quando é para Deus, quando é para o Senhor, entregamos tão pouco ou quase nada. Mas nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Se nós entregávamos 1000 para Satanás, vamos nos esforçar para entregar 2000 para Deus. Se nos dedicávamos para Satanás, o Espírito Santo nessa noite nos convida a nos dedicarmos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós nos esforçarmos, se nós nos dedicarmos, louvado seja o nome do Senhor, Deus vai aparecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, e vai atender o meu e o teu requerimento. Fica de pé nessa noite. Eu fecho a Bíblia. Fala para o teu irmão nessa noite: aumente o sacrifício. Fica melhor, fala para ele com autoridade: aumente o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Deus respondeu de uma maneira tão rápida. Deus respondeu de uma maneira tão veloz. Seja o nome do Senhor, que a petição de Salomão não foi para a fila de espera. A petição de Salomão não foi para a fila de espera. E entre tantas coisas que Salomão poderia pedir, ele pediu, Lázaro, sabedoria. E tome cuidado com aquilo que você pede, porque quando Salomão pediu sabedoria, sabe o que veio para Salomão? Um problema do grande para ele resolver. Foi imediato. Chegou um problema. E às vezes a gente quer sabedoria, aí quando o problema chega a gente chia. Tu não pediu sabedoria? Aí chega 2 mulheres, o menino de uma morre, aí a outra pega, aí vai para diante do rei e diz: olha, é meu. A outra diz: é meu, me dá, é meu, não é teu. Aí aquela confusão toda vai partir no meio. Aí aquela que era mãe disse: não, pode dar, dê para ela. Aí o Deus do discernimento fez o rei entender, por conta da sabedoria. No Antigo Testamento, Deus disse para Salomão: o que queres que eu te faça? No Novo Testamento, o cego: o que queres que eu te faça? Essa pergunta, Silvana, só aconteceu por conta da entrega. O cego só ouviu de Jesus também: o que queres que eu te faça? Por conta da busca, por conta da entrega. Alguém disse para ele: te cala, te silencia. Ele calou a boca? Ele se frustrou, chorou e parou? Não. Ele continuou buscando. E por continuar buscando, o Senhor disse para ele: que queres que eu te faça? Eu quero concluir essa ministração entregando uma palavra para você, esposa do meu pastor. Deus se agrada de você. Deus é o Deus que contempla quando muitos interpretam como chatice. Mas o Senhor lhe colocou neste lugar como instrumento e preservação do padrão. Então, pelas muitas vezes que acontecer, não se abata.
Porque o Senhor a levantou como instrumento para manter o nível de excelência deste lugar, para manter o nível elevado, para manter o nível do padrão. E o Senhor que a usa para manter, para conservar o padrão deste lugar, Ele te diz nessa noite: assim como Deus falou com Salomão, assim como Deus concedeu dádivas para Salomão, assim como a voz de Deus desceu sobre os ouvidos de Salomão, assim como a palavra de Deus desceu para Salomão, nesta noite a palavra de Deus desce aos seus ouvidos, ao seu coração nesta noite. Deus vai lhe conceder requerimentos entregues no altar, somente por conta da sua entrega, somente por conta da sua busca, somente porque muitas vezes não queres agradar pessoas, mas agradar a Deus, porque queres conservar a obra. Somente por conta disso o Senhor te dará resposta. E assim te diz o Senhor: aguarde um tempo de resposta, aguarde um tempo de concretizações. Porque o Senhor trará um tempo de respostas sobre a sua vida, um tempo de resposta sobre a sua casa, um tempo de resposta sobre a vida da tua descendência. Continua sendo instrumento de preservação. O Senhor te usa, porque às vezes nós temos a impressão de que Deus só usa quem está falando em línguas, que Deus só usa quem está gritando, mas Deus nessa noite te diz: eis um instrumento de preservação. Como me agrado de ti, pela tua preocupação, abraçou em detalhes, detalhes na organização da cortina, abraço, detalhes no fardamento, abraço, detalhes no tamanho da saia. Deus é atento a detalhes.
Glória a Deus. Aumente o sacrifício. Aumente o sacrifício, que Deus vai aparecer. Que nós possamos manter o padrão. Tem muitas igrejas mudando o padrão. Tem muitos que foram uma bênção, mas está mudando o padrão. Mas nós precisamos entender que se nós quisermos ver Deus falar conosco, Deus se revelando na história, precisamos manter o padrão. Que Deus nos abençoe. Perdão pelo horário que passou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas guarda essa palavra em teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus.